Olá pessoal, estou aqui para mais uma aula de Biologia e o assunto da nossa aula hoje é os protozoários parasitas. Nós vamos conversar sobre as doenças causadas pelos protozoários. Lembrando que os protozoários são seres unicelulares eucariontes. Então vamos conversar um pouquinho mostrando para vocês a estrutura de um protozoário. Então observem por favor o eucarionte unicelular. Então, como exemplo, nós temos o Trypanosoma cruzi. Observem a presença do núcleo, então é uma célula eucarionte. Nós temos também a membrana ondulante do protozoário e o flagelo, a estrutura locomotora desse ser vivo. Como acabamos de ver, nós temos protozoário como o Trypanosoma cruzi, que apresenta um flagelo, uma estrutura de locomoção. Temos também protozoários como as amebas, cuja estrutura de locomoção são os pseudópodes. Temos os protozoários que apresentam cílios como estrutura de locomoção. E temos os protozoários que são chamados de esporozoítas, que não apresentam uma estrutura propriamente dita de locomoção. Se locomovem através da corrente sanguínea de um indivíduo ou da corrente de líquidos de um indivíduo. Mas como é que esses animais tão simples podem ser tão importantes aí em termos de causarem várias doenças ao homem? São essas doenças que nós vamos conversar um pouquinho. Então, iniciando o estudo das doenças, vamos mostrar para vocês algumas das doenças causadas pelos protozoários. Então, observem, por favor. Leishmania é um protozoário, um parasita, que causa a leishmaniose, conhecida também como úlcera de Bauru. Trypanosoma cruzi causa doença de Chagas, importante. Plasmodium SP, porque nós temos várias espécies aqui no Brasil de plasmódio. Plasmodium vivax, o malari, causam a patogenia malária. Temos o Trypanosoma cruzi, causando a doença de Chagas, e o Trypanosoma gambiensis, causando a doença do sono, também conhecida como torpor ou encefalite, onde o paciente entra em coma profunda no quadro dessa doença. E agora nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a doença de Chagas. A doença de Chagas é uma doença causada, como eu já falei, pelo Trypanosoma cruzi. Essa doença é transmitida por um inseto, um vetor, conhecido como barbeiro. O nome científico dele é Triatoma infestans. O barbeiro, ele é um hemíptero, tem meia asa, voa muito mal. E como é que ocorre esse ciclo, a transmissão e a evolução da doença? Então observem agora o ciclo da doença de Chagas. Então nós temos aí o barbeiro ou chupança. Quando o barbeiro suga o sangue dos animais silvestres, como o gambá, o morcego, o tatu, ou mesmo quando ele suga o sangue de uma pessoa infectada com a doença de Chagas, com a presença então do Trypanosoma cruzi na corrente sanguínea, o barbeiro então apresenta agora as formas do Trypanosoma no seu interior. Com isso, essas formas do Trypanosoma são levadas para o intestino do barbeiro, onde começam a se reproduzir e vão produzindo outros Trypanosoma cruzi. Essas formas do Trypanosoma cruzi vão para o intestino do barbeiro e permanecem no seu intestino. O barbeiro, ele é encontrado principalmente nessas casas de pau a pique, nas frestas dessas casas, os seus ninhos. Então ele faz a sua oviposição, nós vamos encontrar ninhos de barbeiro. À noite, quando eles saem para procurar a comida, sugam o sangue das pessoas que estão descobertas, geralmente o rosto, por isso o nome barbeiro. E com isso, ao sugar o sangue dessas pessoas, eles defecam. A pessoa está dormindo, sente as fezes do barbeiro, começa a ficar irritada a pele, começa a coçar. Então nós vamos ter aí a entrada do Trypanosoma cruzi no local da picada do barbeiro. O Trypanosoma cruzi entra, cai na circulação sanguínea e vai para o miocárdio, onde nós vamos ter aí o ninho do Trypanosoma cruzi e começa a se reproduzir. Sai do miocárdio, do músculo cardíaco, cai nos capilares sanguíneos e é levado então para os outros órgãos. Quando o barbeiro ou um outro barbeiro sugar novamente o sangue desse indivíduo infectado, ele volta a ter o Trypanosoma cruzi
no seu interior, completando então o ciclo biológico deste protozoário. Então, como nós vimos, a doença de Chagas ela é transmitida pelo inseto barbeiro e ela é causada pelo protozoário conhecido como Trypanosoma cruzi. Agora, como é que nós vamos evitar a doença de Chagas? Qual é a profilaxia da doença de Chagas? Então, nós evitamos a doença de Chagas controlando o vetor, o transmissor da doença. Então, nós temos que fazer um controle desse inseto. Também construindo casas de alvenaria, evitando que esses insetos façam das casas de pau a pique os seus ninhos de reprodução. Outro controle tem que ser feito com a transfusão de sangue. Pessoas que estão contaminadas com Trypanosoma cruzi não podem doar o seu sangue. Tem que ser feito um exame nesse sangue, evitando a transfusão de sangue contaminado. E vamos conhecer um pouquinho mais do barbeiro. Alguns detalhes importantes aí para vocês estudarem um pouquinho mais. Observe então a estrutura do barbeiro.